Essa é a Nossa Conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amuri vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo. De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração, que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Amigos, este é um episódio especial do nosso podcast, porque, primeiro, estou sem Vivian neste episódio, estou sozinho por aqui, por um motivo nobre. Tenho convidadas especiais, que são a Jaque e a Lorena, que trabalham junto com a Vivi na Papo de Valor. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigado por estarem aqui. Obrigada a você, Amuri. É um prazer inenarrável. Muito obrigada pelo convite, Amuri. A gente está muito feliz de estar aqui. Bom demais. Ontem a Lorena mandou mensagem: Amuri, fala mais ou menos quais são as perguntas que você vai fazer pra gente dar uma ensaiada, pra gente pensar o que a gente vai falar. E aí eu educadamente neguei, porque a ideia aqui é ser um bate-papo mais solto mesmo. A gente queria conversar um pouquinho sobre o processo de formação e de amadurecimento de um planejador financeiro. E a gente achou que seria muito legal conversar com pessoas próximas. Eu já acompanho o trabalho de vocês com uma super admiração de vocês, Jaqueline e Lorena, para além da Papo de Valor. E a gente achou que vocês iam ficar mais à vontade, ia ser mais interessante sem a Vivi perto, porque, enfim, a gente quer escutar os pitacos de vocês. Então, acho que a nossa ideia aqui é bater um pouquinho de papo nesse sentido, de entender de vocês como é que foi esse processo de amadurecer e de se posicionar no mercado, que eu acho que é algo que vocês estão fazendo muitíssimo bem. Acho que antes da gente começar a falar de amadurecimento como planejador financeiro, deem um oi aí. De onde vocês vieram? O que vocês gostam de comer? Onde vocês estão? Só para o pessoal conhecer vocês também. Bom, então vamos lá. Então eu sou a Lorena, trabalho na Papo de Valor já tem um pouco mais de 3 anos. O caminho para chegar nesse trabalho de planejadora financeira foi bem tortuoso, assim, bem pouco óbvio. Sou engenheira civil, cheguei a concluir um mestrado na área de construção civil e depois de muito tentar me encaixar nessa área, acabei entendendo que não era aí que era meu lugar. E fui para o mercado financeiro, trabalhei em gestora de fundo imobiliário e só depois que cheguei na Papo de Valor, que foi um privilégio imenso para mim, assim, pelo menos para mim. Eu sou muito feliz de trabalhar com o que eu trabalho, com as pessoas que eu trabalho. É isso, moro em Goiânia e gosto de Papo. Você é goiana, Lore? Eu não sou goiana, eu sou porto-velhense. Olha só, não sabia, entendi. Sou porto-velhense. Mas quando você chegou na Papo de Valor, você já estava em Goiânia? Foi tudo presencial? Não, na verdade, eu nasci em Porto Velho, fui embora de lá com 2 aninhos, inclusive, assim, infelizmente, nunca nem voltei. Sou de Goiânia, meus pais são goianos, a família é todo mundo goiana, sou da terrinha mesmo. Justo, bom demais. Estou perguntando isso porque eu sei que a Jaque, o dia que a Jaque conheceu a Vivi, eu estava presencialmente a primeira vez, eu estava junto e foi super recente. Só que, Jaque, você já está na Papo de Valor há um tempinho, então conta um pouquinho da história aí só para a gente conhecer também. Bom, eu estou na Papo de Valor já faz 1 ano e pouquinho, alguns meses. Também foi uma feliz coincidência. É engraçado que eu conheci a Papo de Valor através de você. E você eu conheci através do meu psicólogo. Então, assim, foi uma cadeia de pessoas maravilhosas. E foi muito, assim, diferente da Lorena e da Vivian. Eu já estava numa área, assim, que geralmente as pessoas pensam, né, que já vai pensar em trabalhar talvez como planejador, ou que é um requisito, porque eu estudei economia, e só que nunca passou pela minha cabeça ser planejadora, não. Para ser sincera, foi uma coincidência, assim, muito feliz também. Hoje eu sou muito feliz com o meu trabalho, mas foi uma série de tentativas e erros também, até chegar num trabalho que eu gostasse, que me motivasse, que tivesse novidade sempre. Então,
foi um processo também. Hoje eu sou muito feliz com o que eu faço, apesar de estar no início ainda, né? Eu sei que às vezes o pessoal fala, você acabou, tem uns 2 anos que eu sou planejadora, porque eu já era antes, né, de entrar na Papo de Valor, mas sou muito feliz com o que eu faço hoje. E agora paulistana, certo, Jaque? Então, eu nasci em Guarulhos, e aí eu fui para o Rio, fiquei 8 anos no Rio e voltei agora, recentemente, no final do ano passado, voltei. Agora eu sou paulistana, antes eu era paulista, virei carioca, agora paulistana. Bom demais. Gente, queria saber como foram os primeiros atendimentos de vocês, como é que foi esse comecinho, já que eu sei que você atendeu antes da Papo de Valor, e Lore, eu acho que o seu primeiro atendimento já foi pela Papo de Valor, né? Como é que foi isso? Primeira vez que vocês bateram na porta de um cliente e falaram, oi, tudo bem? Eu sou a Lorena, sou planejadora financeira e eu vou te ajudar. Pã. Bom, assim, eu particularmente já tinha ajudado muito sem método, muito intuitivamente, algumas pessoas, mas de fato atender alguém assim as primeiras vezes, eu posso dizer que quando eu me lembro é constrangedor, porque assim, se a gente for pensar no quanto a gente evolui, e que bom, ao longo do tempo, os primeiros atendimentos, eles, óbvio, eu tinha ali uma orientação que partia da Papo de Valor, mas está muito distante do que eu consigo, do que a gente consegue desenvolver hoje, né? Na época eu percebo que eu era muito insegura e no começo, assim, apesar de ter as noções básicas, assim, aquilo que você fala muito, né, de um pouquinho de bom senso, aqueles conselhos de vó, apesar de ter isso, a gente aprende muito com o tempo como acessar cada pessoa, como conversar com cada pessoa. É interessante, assim, que as primeiras pessoas que eu atendi são pessoas que são muito, assim, gostaram muito do atendimento, até hoje. São pessoas com quem eu converso, só que quando eu olho para trás, eu penso, ai, meu Deus, será que estava certo? Será que foi bom desse jeito? Porque, bom, quando eu olho para trás, eu particularmente sou um pouco crítica, assim, mas aparentemente ajudou. Justo. Engraçado isso, né? Porque quando você provavelmente compara a logística do primeiro atendimento com a logística dos atendimentos agora, pelo menos comigo é assim, né? Quando eu lembro dos primeiros casos que eu atendi, eu penso, meu Deus do céu, que caos que foi aquilo, né? Que bagunça, eu não sabia muito bem para onde eu estava indo. Espero que eu tivesse algum bom senso ali, tinha uma certa bagagem ajudando amigos de maneira mais informal, mas método zero, assim, era meio que no feeling. E eu me atrevo a dizer que esse feeling traz uma certa naturalidade para o atendimento e os clientes costumam gostar. Por isso que quando a gente está conversando acho que com a turma que está escutando a gente, assim, muitas pessoas participam do grupo do Telegram. E eu e a Vivi parecemos 2 matracas no grupo, falando, pelo amor de Deus, atendam. Ah, mas vai ser meio ruim. Atende. Porque eu acho que tem uma certa malícia, uma certa segurança que só vai vir com o tempo de atendimento. E mesmo que os primeiros atendimentos sejam meio atabalhoados. Com você foi assim também, Jaque? Sim, infelizmente ou felizmente, né, porque já passou, mas quando eu comecei eu não tinha muita clareza de metodologia. Eu fui buscando várias coisas na internet, cursos que eu comprei vários, e eu tenho isso, né, de que eu quero ser uma ótima planejadora financeira, e eu não sabia por onde começar. Então, sim, os primeiros atendimentos foram um caos, muito trabalho por trás para poder chegar lá com segurança, porque alguma segurança, né? Porque segurança foi difícil também. Acho que foi a prática, né, que trouxe mais segurança, mas no início era meio que aquilo, mesmo que eu tivesse certeza a respeito do que eu estava falando, eu ainda ficava, será que é isso mesmo, lá no fundo da minha cabeça? E foi a prática mesmo, foi o que você acabou de falar. Antes, no início, eu ficava, nossa, realmente eles querem que eu vá para
pra fora, né? Tipo, que eu vá lá e teste, só que eu não tô pronta, e eu ficava sempre pensando que eu não estava pronta, e tanto que eu comecei, assim, cobrando bem barato e com pessoas que eram bem próximas para poder ter algum jeito, né? E isso foi aos poucos, né? Aos poucos eu fui pegando mais tranquilidade, mas claro que isso foi construído e que os primeiros também. Quando eu olho para trás, eu falo, nossa. E aí é engraçado isso, porque realmente os primeiros até hoje, né, como eram pessoas mais próximas, assim, algumas eu atendi de graça, e aí eu fui, até hoje as pessoas falam, nossa, até hoje eu uso o método. Que você falou, gente, que método, sabe? Nem eu sabia que eu estava fazendo muito bem, mas deu certo, ajudou as pessoas efetivamente, acho que esse é o nosso objetivo, mas é a prática mesmo. Bom demais. Eu acho engraçado que às vezes a gente acha que tem que entregar o método fechadinho e tem que entregar uma planilha muito legal. E o cliente tá meio que, whatever, batata, blá, 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 eu quero resolver isso aqui. E eu quero me sentir seguro, eu quero me sentir tranquilo. E é isso que ele tá buscando, né? Então eu acho muito interessante esse pedaço também. Legal. E um ponto que eu acho legal, que acho que nesse início a gente está tão preocupado em que funcione, que a gente garante de alguma forma, né? Acho que a gente fica até mais sensível para entender o cliente, porque a gente quer garantir que ele está entendendo. Então, a gente fica, nossa, tem que entender, tem que ter certeza que isso aqui está funcionando, e aí acho que por isso funciona tanto, talvez, esses primeiros atendimentos também. Acho que isso é bem interessante. Boa. Eu acho que vocês duas, então, amadureceram dentro da Papo de Valor, mas em fases diferentes da empresa. A minha sensação. Eu acho que, Lori, quando você chegou, era um treinamento talvez um pouquinho mais instintivo da Vivi, e quando você chegou já tinha um negócio um pouquinho mais estruturado. Sim, com certeza. O que mudou? Graças a Deus. A Vivi vai escutar isso aqui. Não, por mim, porque era isso que eu estava precisando, entendeu? Era isso que eu estava precisando. Eu queria muito uma estrutura assim que me desse, né? E acabou que a Papo de Valor estava pronta para isso. E foi muito bom. Boa. O que mudou dos processos de treinamento de vocês dentro da Papo de Valor? Olha, mudou que existia um treinamento, né? Bom, okay. Quando eu entrei, o contexto para minha entrada não foi bem diferente do da Jaque. Assim, do da Jaque a gente abriu vagas, fizemos entrevista, enfim, a gente estava procurando pessoas. Quando eu entrei, na realidade, eu basicamente coloquei a Vivian contra a parede e falei, eu vou pedir demissão, ponto. Tem um lugar aí, eu estou indo. E ela, não faça isso, tchau, eu estou indo. E aí foi nesse contexto que ela me recebeu. E sem... ela não tinha o braço naquele momento para oferecer um treinamento estruturado. Então, a gente tinha as nossas reuniões, mas era muito... a gente discutia cases, tirava algumas dúvidas. Eu tirava as dúvidas que iam surgindo, mas não existia exatamente um roteiro, um treinamento, e existia muito estudo por fora da minha parte também. Então, e aí quando surgiam as dúvidas, eu acessava a Vivian, acessava quem tivesse à disposição para me orientar. Já no caso da Jaque, foi um tanto diferente, né, Jaque? Sim. Só para, contextualizar, né? Antes, quando eu entrei na Papo de Valor, eu já tinha feito a prova do CFP, então eu já estava buscando por essa estrutura mais clara que me garantisse que, de alguma forma, que eu ia prestar um bom trabalho, pelo menos tecnicamente, e faltava ainda uma segurança, né? E aí, quando eu entrei na Papo de Valor, elas me deram essa segurança. Então, tinha uma estrutura, quando a gente entrou, de cursos, de treinamentos, de fases que a gente ia passar. No início, eu fiquei sem atender para que a gente passasse pela metodologia da empresa. Então, foi muito legal e importante. E aí valeu muito a lógica das engenheiras, né? Porque elas colocaram vários processos bem alinhadinhos. O nosso processo não é
fechado numa caixinha, mas elas conseguiram dar o caminho. Isso foi muito bom para mim. Boa. Eu estou lembrando aqui que eu conheço a Vivian já tem um bom tempo, acho que desde o primeiro ano da Papo de Valor, assim, né? E a gente foi trocando nesses últimos anos, tal. Só que a gente começou a participar dos primeiros projetos juntos, de maneira mais de parceria mesmo, tem quase 2 anos, acho. E aí eu sou uma pessoa um pouquinho caótica, digamos assim, com relação a processos, né? Eu também. Eu deixo os processos mais soltos, tal. E eu lembro da primeira vez que a gente estava fazendo um projeto gigantesco, eu e a Vivian. E aí ela falou, então, acho que eu vou organizar uma planilhazinha. Quando ela falou organizar uma planilhazinha, eu pensei que ela ia jogar meia dúzia de frases numa planilha, igual eu faria. E aí, de repente, tinha o dashboard da NASA montado, sabe? Então, eu imagino que com o processo de amadurecimento do treinamento da Papo de Valor, as coisas foram ficando estruturadas e isso, acho que facilita quem está chegando, não? Com certeza. Para mim, facilitou muito. E eu sinto que a minha evolução como planejadora passou certamente, tem grande parte disso, de como que é bom você ter uma estrutura de pessoas experientes por trás, e isso te dá uma segurança de que tá, eu tô no caminho certo, e até as pessoas validando, né? Porque no início a gente teve um acompanhamento mais de perto de tipo, eu chegar mesmo na Lorena e falar, olha, é esse caminho mesmo, é isso aqui, eu estou fazendo certo, e aí ela validar, e isso me deu segurança de saber que eu estava realmente entendendo o processo. E tem um ponto que, né, eu acho que cabe dizer que eu me encontrei na Papo de Valor porque a gente fala a mesma língua. Então, desde quando eu encontrei você, amor, até teve um tempo atrás que você mandou a primeira mensagem que eu te mandei, eu queria muito isso, eu queria ser uma planejadora, mas não tão financista, né? Eu queria falar de um jeito mais humano. E eu acho que é isso, a gente conseguiu uma metodologia lá dentro que consegue ser humana, mas ao mesmo tempo seguir alguma lógica, né? Isso foi muito, muito importante para mim e me deu muito mais segurança. Jaque, junto com você entraram outros planejadoras, certo? Sim, sim. Quem foi mesmo que eu esqueci o nome das meninas? A Camila foi e você? A Mariana. A Camila e a Mariana. A Camila, por exemplo, ela já tinha atendido individualmente, assim? Já tinha oferecido consultoria? Não. Boa. Não. Então esse para mim é um ponto importante. E aí, por exemplo, você e a Camila, pegando uma do lado da outra, assim, vocês passaram pelo mesmo treinamento? Sim, sim. Quanto tempo entre a Camila começar esse treinamento e atender sozinha a primeira vez? Porque eu acho que essa é uma dúvida muito comum de quem está começando. Olha, no caso das meninas, na realidade, assim, o treinamento durou 3 meses, então os atendimentos nesse período, eles foram pro bono, né? Isso. Para todas. E, assim, é complicado trazer o ponto, assim, por exemplo, a Camila, tá? Não dá para dizer que ela seja júnior, sabe? Ela tem um PhD em finanças. Sim. Então, assim, ela já tinha uma familiaridade boa com conteúdo, inclusive com os valores da Papo de Valor, estava tudo muito alinhado. Então, elas começaram todas juntas. Talvez a pergunta que fizesse mais sentido seria, assim, em relação à desenvoltura, eu acho que talvez menos no momento do atendimento em si, mas mais a postura, a maneira como se fala com confiança, a maneira como se vende uma consultoria. Eu acho que aí a experiência traz ainda uma diferença mais significativa. Eu tenho essa sensação. Assim. Uhum. A minha pergunta era mais no sentido de uma pessoa que não tem uma experiência como, por exemplo, a Jaque já tinha, quando entrou num processo de treinamento. E aí agora ela começou um processo de treinamento. Quanto tempo até ela conseguir oferecer o primeiro atendimento, mesmo que seja um atendimento meio manquinho, assim, meio tortinho de vez em quando, tá tudo bem. Então, é legal saber que foram 3 meses para vocês. Assim. Sim. 3 meses para atender remuneradamente. Né? Sim, 3 meses para atender remuneradamente. Vocês estão escutando a gente, pessoal? 3 meses para atender remuneradamente. Mas, assim, começar a atender para colocar a cara na rua, mais ou menos 4 horas depois que você começar, né? Exatamente. Sim, mas foi, para mim, aí eu tenho 2 perspectivas, né? Porque quando eu estava sozinha, eu esperei mais ou menos uns 2 meses para ter alguma coisa mais estruturada para começar a atender.
E aí foi no mesmo esquema também, né, de pegar pessoas próximas e etc. Só que aí quando eu entrei na Papo de Valor, eu senti que eu já estava um pouquinho mais segura, mas eu via isso, né, que é a prática. Tem que pôr a cara na rua e é a prática, não tem muito jeito para dar medo, dar várias coisas, né? E é o caos mesmo, eu até estava falando isso ontem, quando a gente estava querendo treinar e você não deixou. De que quando a gente olha para trás, é tudo um caos, assim, que as coisas não fazem sentido, mas que aí depois que a gente passa, fala, realmente eu tive que passar por aquilo, e foi realmente muito importante para a minha formação hoje. E eu sei que ano que vem eu vou estar muito melhor, eu sempre falo isso. Então, Bom demais. Né? Deixa eu contar como é que foi o começo da ideia da formação, porque eu acho que isso conversa bastante com a formação de vocês também. A gente estava conversando algum dia em algum café, eu e a Vivian, e ela falou, eu acho que algum dia eu gostaria de oferecer formação para planejadoras. Ela soltou isso na mesa, assim. E eu já tinha trocado muito com ela, e eu falei, se um dia você for oferecer isso e você quiser um sócio, um companheiro no projeto, eu acho que eu toparia. Mas nunca foi um projeto meu formar outras pessoas, porque, não sei, eu estava sempre envolvido com outras coisas. E aí, quando a Vivian colocou esse assunto na mesa, a coisa brilhou para mim. E aí a gente começou a bater esse papo, e aí, desde então, foram conversas e mais conversas sobre qual seria o melhor formato para conseguir formar alguém, para conseguir oferecer algo sólido para alguém. E a nossa discussão, quando a gente estava tirando a empresa do papel, era: não vai dar para a gente usar a mesma metodologia que você usa na Papo de Valor, porque, primeiro, as meninas estão com você todos os dias, né? Vocês têm processos longos de treinamento, você pode intervir com os clientes delas caso aconteça alguma coisa. Então, um pouco da nossa missão nos últimos meses foi: vamos pegar um pouco da experiência que eu tenho, eu, Amuri, tenho. Vamos pegar um pouco da experiência que você, Vivi, tem, oferecendo treinamento para as meninas e sendo uma consultora muito competente, e vamos tentar condensar isso num formato que seja minimamente escalável. Vai ser uma formação para poucas pessoas, não vai ser um negócio de milhares de pessoas, mas é diferente de serem 10 pessoas numa empresa, por exemplo, que você consegue contar com uma infraestrutura e com uma proximidade muito grande. Então isso tem ficado muito na minha cabeça, assim, né? Porque eu vejo vocês amadurecendo, porque eu acabo acompanhando de bastidores, né, o processo de vocês aí, e acho isso muito maravilhoso, ao mesmo tempo que eu sei que eu não posso esperar isso dos alunos da formação que começa em maio. Então eu estou nesse momento, assim. Então, eu quero pedir consultoria para vocês. Todo o processo aqui desse podcast é para eu perguntar para vocês o que vocês acham do que a gente vai oferecer, do formato, e saber se isso tem um paralelo, se conecta com o processo de vocês. Eu gostei da pergunta, e tem um detalhezinho que eu estava querendo acrescentar que eu acho que conversa muito bem, que é o seguinte: a gente naturaliza, e que bom, né, e até de certa forma, esse caos, né? Então, a vida é meio caótica, e as coisas acontecem, às vezes, de um jeito atropelado. Mas a gente fala assim, e eu acho que contém um certo exagero, sabe? Na realidade, as coisas, enquanto estão acontecendo, parece que está desorganizado. E quando a gente olha para trás, quando a gente percebe todo um método que foi seguido, por exemplo, até comparando as minhas trajetórias, as nossas trajetórias, então eu e a Jaque aqui, eu acho que todo mundo sentiu um pouquinho de caos, um pouco de frio na barriga, mas eu tive um direcionamento de alguém que estava ali tirando as minhas dúvidas, antecipando caminhos do tipo, olha, isso daqui, às vezes a Vivian na época não apresentou uma metodologia pronta, mas quando eu vi com determinada ideia, ela falou, isso aqui eu já testei, se você quiser testar, faz ok, mas fique atenta a tal ponto que foi o que deu errado para mim. Verifique o que vai funcionar para você. Gente, isso acelera muito o aprendizado, né? Eu acho que quando a gente fala do caos, é para contar que a vida não é redondinha mesmo, nem tudo vem desse jeito pronto que a gente espera, mas ter uma existe uma estrutura. Existe. Isso faz muita diferença, assim. Na realidade, eu acho que a Jaque consegue ainda falar com mais propriedade sobre isso, porque meu início de carreira como planejadora já foi dentro da Papo de Valor.
eu não passei pela fase de ter que juntar peças pelo mundo para tentar testar alguma coisa e dar errado, testar outra dar errado, testar uma dar meio certo, pegar e juntar. Então, quando a gente já... isso não é exatamente, quando pensa num treinamento, seja no modelo que eu recebia, no modelo que a Jaque recebeu, ou no modelo que vocês vão oferecer, a ideia não é encaixotar, mas acelerar um pouquinho alguns testes, né? Trazer novas ideias. Eu acho que se já tem gente que experimentou coisas antes da gente, por que não aprender com essa experiência, né? Então, eu entendo, assim, que é algo, pelo menos para mim, eu entendo como essencial. Sim. Justíssimo. Eu acho que, do meu ponto de vista, o início foi caótico dessa forma, mas, assim, era isso, eu tentava criar alguma referência, né, seja em pesquisa, em livros, etc. E quando eu entrei na Papo de Valor, e aí às vezes as pessoas podem pensar que é isso, né, que a gente acessa a todo momento essa rede, mas eu acho que é mais uma estrutura que eu sei que eu posso contar caso eu precise. Mas foi até como vocês falaram no episódio que eu ouvi, que você falou, né? A maioria dos casos de clientes vão ser uma coisa assim mais previsível. Então, você não vai ficar acessando... eu não vou ficar enchendo o saco da Laura ou de qualquer outra, né, da Papo de Valor a todo momento, falando, olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Você cria, por conta da estrutura e dos treinamentos e das conversas que a gente cria uma autoestima que a gente consegue estar tranquilo com aquilo, entendeu? Então, assim, eu acho que é mais... e pensando talvez na formação e na questão aí que você está na cabeça, eu acho que é mais deixar um espaço aberto para que, quando que já meio que existe hoje no Telegram, né? Só que eu acho que seria mais estruturado dentro da formação de vocês, mas criar esse espaço para que a pessoa possa acessar, se necessário, mas que é isso, que tecnicamente vai ser poucas vezes que você vai precisar fazer isso, e vai ser, muitas vezes você está no caminho certo quando você já tem esse tempo, né, que você já testou, que a pessoa já conversou com você. Então, assim, tecnicamente a pessoa vai, na maioria dos casos, falar, é isso mesmo, eu faria dessa forma, ou mudaria um ponto aqui, mas que não vai ser uma grande mudança, né? Então, acho que isso é bem legal, porque é isso, nós somos uma equipe que trabalhamos juntas e trocamos várias experiências juntas, mas que no dia a dia também cada um ali está no seu processo, está com seus clientes, então isso não é uma coisa assim que a gente sempre está trocando cada caso. Então, acho que isso a formação de vocês conseguem oferecer de uma forma boa, que foi essa estrutura que eu tive no início, né? Quando eu entrei na Papo. Então, claro, vai ser dentro de uma experiência mais diversa entre você e a Vivian, mas que vai ser, eu acredito que é isso que precisa ter, essa autoestima inicial. E vocês conseguem oferecer. Boa. Eu lembro que a gente pegou um pouquinho da ideia dos meus programas de acompanhamento, que a gente tem os plantões quinzenais para esclarecer dúvidas dos alunos, e juntou um pouquinho com a reunião de segunda-feira de vocês, porque eu sei que toda segunda tarde tem a reunião de vocês. Sim. Então, teve um dia que a gente foi marcar uma reunião, acho que era segunda às 2 da tarde, uma coisa assim. Eu falei, Vivian, e a reunião da sua equipe? Ela falou, tem a reunião de segunda-feira, então eu estou por dentro da agenda de vocês. Mas eu acho que essa reunião de segunda de vocês e os plantões do programa de acompanhamento, eles meio que inspiraram a gente para o conceito de encontros de supervisão. E eu queria saber o quanto vocês acham que isso é importante no processo de formação de alguém. A ideia do encontro de supervisão é que a gente possa discutir alguns cases juntos e esclarecer dúvidas, mais do que aquela dúvida, como é que eu faço quando um cliente no futuro tiver com dificuldade para montar um fluxo de caixa, um orçamento ali e tal. É muito mais no sentido de, olha, eu tenho esse cliente, ele me falou isso e eu não sei o que fazer. São dúvidas em primeira pessoa. E eu sei que a reunião de segunda acho que desempenha esse papel, e a gente está querendo ter esse espaço nos encontros de supervisão que vão intermear as aulas. Vocês acham que funciona? É importante? Sim, muito. E eu acho que é isso, né? Que você cria esse espaço
A gente teve por um tempo até reuniões específicas, porque a de segunda é meio que são várias coisas, às vezes treinamento, às vezes, né, sempre tem esse espaço aberto, mas antes Eu vou contar da meia hora inicial do Big Brother em algum momento, tá? Continua. Pode falar que já me contaram isso, mas pode continuar, que eu não quero esquecer. Okay. Ai, gente, não, olha, gente, não faz isso com a empresa. A gente é séria. Desculpa, Jaque, pode continuar. Então, mas antes do início da minha formação, da Camila e tal, a gente passava por reuniões específicas para dúvidas. Então, a gente tinha que ser motivadas a buscar dúvidas. Então, mesmo quando não tivesse, eu perguntava alguma coisa que eu achasse que era relevante. Talvez eu tivesse um pouco insegura. Então, isso também, para mim, nesse processo de formação, foi importante. Hoje, a gente não tem mais, né, por enquanto, esse espaço totalmente só para isso, que seria só para tirar dúvidas. Mas, sempre que a gente pode acessar, então, dá uma segurança, né? Sempre que a gente tem alguma dúvida, a gente pode chegar lá na reunião de segunda e falar, olha, estou com essa dúvida aqui, o que vocês acham? E cada um dá a opinião. Mas, no caso de vocês, acho que vai ser um espaço para isso, então vai motivar a pessoa a trazer mais, entendeu? Dúvidas, porque vai estimular, tipo, ó, esse espaço, eu estou aqui nessa estrutura, eu tenho que aproveitar. Então, o que eu posso pensar em melhorar aqui desse processo que eu estou fazendo e aí levar a dúvida. Então, acho que isso vai ser até melhor, porque estimula a gente a trazer mais pensamentos e tal. E assim, na realidade, então, explicando um pouquinho, né? A gente falou do treinamento das meninas que entraram em 2021, explicando um pouquinho. O treinamento ele foi conduzido por mim e pela Vivian. Então, a gente abriu um espaço, assim, então tinha o treinamento, a teoria ali, as aulas, de fato, mas esse espaço de dúvida, como a Jaque está trazendo, ele não é mais tão acessado, mas por muito tempo ele foi indispensável, na realidade. Então, no começo, assim, na fase de treinamento, as meninas, assim, esperavam dar a segunda-feira para chegar o momento de reunião, e era um despejo de dúvidas, uma série de perguntas. E, assim, não só dúvidas técnicas, né, em muitos casos, mas também como que a gente vai... O que eu estou fazendo de errado para, sei lá, por que minha conversão em prospecção não está tão alta? Eu lembro que uma época a gente combinava... Todo dia eu mandava uma negativa de clientes, sei lá, para elas mandarem um vídeo de até 1 minuto conversando com o cliente, explicando, buscando reverter. Então, essa troca... Meu Deus, Lori, muito legal, muito legal. Muito importante. Para a gente buscar ter ideias diferentes mesmo, assim, e assim, essa troca no começo, ela é muito importante. Então, para além do conteúdo de, mas um orçamento base zero, projetos de vida vem antes, não é, assim, junte dinheiro antes de ir para os gastos variáveis. Eu acho que antes de discutir essa parte, a parte técnica da maior parte dos atendimentos, ela não é o grande desafio da profissão, mas a reunião de conversão, a postura no momento de vendas, como comunicar o seu trabalho, seja ali no online, ou seja numa roda de amigos em que você está. Então, e assim, ainda pensando na formação, né? Eu acho isso muito mais necessário no começo. Com o passar do tempo, essa demanda ela vai diminuindo naturalmente. E aí, sim, aí já não é mesmo o espaço de uma formação. Aí é uma troca entre colegas, aí existem outros espaços que podem assumir esse lugar. Mas ali no comecinho, ter esse lugar para perguntar, eu entendo assim, que faz uma diferença imensa. E as dores são muito variadas. Eu percebo assim, que como as meninas que entraram eram, de fato, assim, muito estudiosas e muito proativas, as dúvidas técnicas, as dúvidas do atendimento em si não eram as mais frequentes. Então, isso que a Jaque está trazendo de, não é tão complexo a técnica do atendimento. Mas como é que é para fechar cliente? Né? Como é que é para ter a postura, para contar o quanto a gente cobra por aquele serviço? Sim. Me diga uma coisa, vamos supor que o processo de formação são 100 aulas para facilitar a nossa conta aqui.
né? E eu quero saber a resposta de vocês duas sobre isso. Infelizmente não vai dar para a resposta não ser influenciada, por uma vai responder primeiro, mas mesmo assim eu acho importante. Vamos supor que são 100 aulas, né? Quantas aulas deveriam ser dedicadas à parte mais técnica e quantas aulas deveriam ser dedicadas à parte mais do negócio, mais empreendedora, mais soft skills? Já que começa você. Olha, porque eu acho que a nossa resposta vai ser meio que parecida, porque é isso. Ali na Papo de Valor, todo mundo é meio que estudiosa e autodidata, de alguma forma. Então, eu diria 40. Eu ia falar isso. Tá vendo? Gente, pelo amor de Deus, cadê a diversidade de opiniões? 40 técnicas e 60... Para mim, o que a Lauren estava falando, assim, só para dar uma base, e quando eu entrei, a minha principal questão era essas soft skills mesmo. Então, eu tinha dificuldade para fechar, eu falava, eu sabia o que eu estava falando, mas não sei, eu não conseguia, eram várias questões minhas, e que eu fui aos poucos, e é engraçado, porque para mim foi um processo, assim, rápido, do meu ponto de vista, que eu consegui melhorar minha conversão, melhorar minha autoestima como planejadora, e foi um processo leve, assim, então, de conversa, de entender o que é, de testar e errar, de ouvir a opinião, mas de uma forma bem tranquila a respeito do que eu estava fazendo, que eu poderia melhorar. Então, para mim, isso foi essencial essas soft skills. Então, assim, para mim, 40 aulas técnicas, 60. Isso para ser bem, assim, conservadora de alguma forma, senão eu falaria até menos. Eu acho que um ponto que a Jaque trouxe não é dizer que a parte técnica é menos importante, mas é que é uma parte que eu acho que demanda um pouco menos de troca com os nossos pares. Sim. É uma parte que dá para estudar, dá para adiantar bastante sozinho, né? Agora, óbvio que ter ali a aula, ter uma explicação estruturada, isso ajuda também, mas tendo ali o caminho das pedras é uma parte que demanda menos troca. Agora, quando a gente vai para essas partes que tocam na insegurança do planejador, aí eu acho que faz uma diferença muito grande. Eu ia falar 60-40, justamente para não diminuir a importância da parte técnica. Exatamente. Mas o ponto é que talvez, assim, pensando em... Uma coisa é estudo, né? Outra coisa são encontros. Pensando em encontros, eu entendo que a parte técnica, ela é menos... deveria ser menos presente, talvez. E aí, eu acho que para, né, rasgando um pouco de cedo, porque é isso, porque você e a Vivi, vocês são referências para mim desde o início, então não faz sentido usar todo esse tempo que teria com vocês, do meu ponto de vista, para aprender uma coisa que eu poderia acessar de outras formas. Claro que vocês vão traduzir da forma de vocês, e isso é ótimo, mas eu usaria mais para entender como que eu chegaria mais próximo de ser... algo ali que eu admiro em vocês. Então, assim, pegar coisas que eu possa aproveitar dessa relação, não ficar focando em coisas técnicas que eu posso conseguir, assim como, né, eu consegui antes em cursos ou livros por aí. Então, acho que esse seria, para mim, o principal ponto. Sabe qual que é a nossa discussão sobre isso? Eu concordo também. A gente está numa divisão mais ou menos parecida com essa, meio a meio, alguma coisa assim, né? Às vezes, porque... o conteúdo técnico ele é extenso, eu acho que vocês não percebem porque vocês estão há alguns anos aprendendo, mas se a gente quiser condensar grande parte do conhecimento em 6 meses, que é a duração da formação, ele é extenso, é pauleira, tem bastante coisa para passar, e sem essa parte básica eu acho, não sei, eu acho que fica faltando uma perninha na formação ali. Então a gente estava nessa discussão, mas você falou já aqui de um ponto que a gente é autodidata, a gente gosta de estudar. Talvez alguns alunos da formação não sejam tão autodidatas assim e não curtam tanto estudar. Então o nosso desafio vai ser como é que a gente consegue oferecer uma estrutura que mesmo para a pessoa que tem outro perfil, ela consiga sair do outro lado também. Então essa é um pouquinho da nossa dificuldade. A Vivi selecionou vocês criteriosamente com pessoas do perfil que ela acha que faz sentido para a empresa dela. E a gente vai ter claras aplicações e a gente vai tentar... aceitar estudantes, alunos que
que tem um perfil que a gente acha que vai sair do outro lado, mas é outro tipo de seleção, né? A gente não tá contratando alguém para ser funcionário. Então eu tenho esse impassezinho assim. Como é que foi para você, Lori, trocar de chapéu? Nossa, acho que eu ainda estou no processo. Não sei, estou aprendendo ainda. E, bom, eu me enxergo como uma pessoa ali para trocar. Eu me percebo como uma pessoa talvez com mais experiência, mas não, nada muito diferente disso, assim. Justo. Tô Mas de certa forma, eu acho que você funciona como, sendo modesta na sua resposta ou não, você funciona como uma referência, não? Também para as meninas que estão conversando, Jaque? Com certeza. É isso. Ela é uma referência e isso é muito importante, eu acho, porque a visão que eu tinha e que eu tenho ainda, né, da Vivian, que ela é muito experiente e tal, e era uma coisa para mim um pouco, talvez, que eu achasse, né, muito distante. E aí, quando a Lauren vem no caminho e fala assim, olha, eu tô aqui, eu passei por isso, e vamos juntas. E eu acho que isso foi muito importante, porque acho que do ponto de vista psicológico mesmo, né, tipo, ali vai ser mais fácil de chegar e talvez depois eu chegue lá onde a Vivian tá. Não que uma seja melhor que a outra, mas por processo. Claro, momentos mesmo. Diferentes. Exatamente. Então, isso para mim foi bastante importante e eu agradeço muito a Laura. Falando, tipo, quando a gente vai bater o meta ou fez qualquer coisa, ela vai me parabenizar e tal. Eu falo, nossa... Com as figurinhas. Com as figurinhas. Aí eu falo, nossa, mas isso aqui também tem grande parte sua, porque é isso. Ela pegou na minha mão em vários momentos e isso foi muito importante. Eu acho que é indispensável. E assim, é isso. Assim, eu acho que, pelo menos, liderar, tá à frente dessa equipe que eu tenho o privilégio de conduzir, na realidade, é isso. Assim, é uma equipe autodidata, né? É uma equipe muito esforçada, é uma equipe muito estudiosa, que as dificuldades enquanto profissional, tem muita relação com aspectos de até de confiar em si mesmo, né? Então, assim, é mesmo um espaço de muita troca. Então, estou aprendendo também. Não acho que seja... Eu sou bastante crítica comigo, amor, então você não pode perguntar sobre isso para mim. Agora, uma coisa que eu acho que a formação vai ser legal para todo mundo né? É que é isso, às vezes é você ver uma pessoa que você admira te falando, não, eu passei por isso e também deu tudo certo, eu fui por aqui e vai dar certo, ou você é boa, você consegue, isso ajuda também do ponto de vista psicológico enorme, né? E menos do que falar você é boa, assim, aleatoriamente, talvez, mas identificar os pontos fortes de cada um, ajudar cada um a valorizar também, né? O que é que tem de diferente ali, de particular, de diferencial no atendimento. Às vezes, até é uma coisa que eu percebo que acontece comigo também, então você me pergunta, eu tenho 1 trilhão de críticas para mim, e aí do mesmo jeito vem a Vivian com a postura dela de apontar os meus pontos fortes, para eu ficar lembrando ali que eles existem também, mas que é a minha líder, né, e eu assumo esse papel junto com as meninas. Mas é um desafio, certamente é um desafio conduzir a equipe. Já que você falou sobre ter uma pessoa um pouquinho mais próxima, né? Que talvez esteja no momento da caminhada que não é tão distante do seu. Assim, deixa eu contar como é que foi a minha caminhada nesse sentido, né? Eu não tinha muitas essas referências, porque no ano que eu comecei, ali na época que eu comecei, eu pelo menos é a minha leitura do mercado, a gente ainda vivia um momento muito elitizado da consultoria financeira. Foi 2010, né? Ainda era algo muito, 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 muito reservado à classe A+, sabe? Um pessoal com muita, muita grana. E eu não me identificava muito com quem estava estabelecido no mercado, então eu ficava meio perdido. E aí, sei lá o que aconteceu, que eu fui parar na sala de aula da Vera, da professora Vera Rita, em 2011. E aí foi a primeira vez que eu falei, isso aqui é uma referência, eu quero caminhar nessa direção. Mas, quando eu conheci a Vera, eu acho que ela já tinha 30 anos de carreira. Então tinha tanta estrada
E não era exatamente uma planejadora financeira, né? Era uma referência acadêmica, uma referência nas ciências comportamentais. Então, para mim, além de serem léguas de distância, ainda não era exatamente uma área onde eu gostaria de me estabelecer. Eu me aproveito da psicologia econômica hoje, das ciências comportamentais, mas eu faço a ponte pro lado de cá, com quem trabalha com um público final. Então, quando a gente está pensando na nossa formação, a minha expectativa é que a comunidade se ajude nesse sentido. Porque talvez um aluno vai olhar para a Vivian e falar, putz, mas ela já tem uma empresa com, sei lá, 10 pessoas, a empresa já atendeu, sei lá, mais de 1.000 clientes, tá meio distante, mas talvez alguém da comunidade esteja alguns passinhos para frente. E aí a gente pode dar a mão para essa pessoa que está uns passinhos para frente. Então eu estou super na expectativa de como vai ser a relação entre os alunos, sabe? Para mim isso está sendo eu acho que vai ser uma surpresa grata, assim, estamos com essa expectativa. Assim como eu acho que rola mesmo dentro da Papo de Valor, com a Lauren ou com as outras meninas que talvez estejam um pouquinho mais de tempo lá e assim, as coisas vão se alimentando. Faz sentido? Total. Como tanto a Papo de Valor como você tem uma linguagem, valores muito claros na comunicação, a gente basicamente reúne um público muito alinhado com o nosso jeito de enxergar o mundo, né? Então, eu imagino que esses alunos que vão entrar por ali, cada um com as suas particularidades, enfim, mas existe um ponto, provavelmente deve existir um ponto, uma maneira de enxergar o mundo um pouquinho parecido, e promover esse tipo de comunidade é algo maravilhoso. E, assim, você e a Vivian assumem esse papel de demonstrarem um pouquinho um ponto de partida, visões e tal, e daí para frente, como cada um se desenrola, eu tenho certeza que isso vai construir muita coisa positiva, coisa que começa com vocês, mas não termina com vocês, né? Justíssimo. Como é que vocês estão enxergando os próximos anos para vocês? As perguntas difíceis, pessoais. Eu sou planejador financeiro, essa é a minha profissão. Como é que vocês imaginam assim o futuro da profissão para vocês? Sim. Lore, você gostaria de continuar atendendo por muito tempo? Como é que é, Jaque? Eu sei que você está no meio da caminhada aí, imagino que você já querendo comer isso com farinha. Então, como é que você está olhando isso? Sim. É muito legal porque eu comecei a atender assim efetivamente e logo depois veio a pandemia, né? Então foi um início de profissão bem assim, não sei como que vai ser, eu gosto muito disso, mas não sei. E para mim foi abrindo caminhos e eu fui enxergando que hoje eu tenho uma ideia de que a nossa profissão está só no início. Então, assim, acho que tem muita coisa boa por vir, né? E que a gente tem que focar em ser muito bom no que a gente faz e estar sempre aberto a entender as mudanças que estão acontecendo no mundo. Então, eu sempre busco entender isso, em querer ser boa no que eu faço, fazer bem, e estar disposta às mudanças que vão acontecendo e estar me atualizando e entender qual é o meu norte para não me perder, né? Porque é muito fácil, assim, no mercado que está em crescimento, você acabar se perdendo. Então, eu acredito que tem, assim, a gente está na pontinha do iceberg, vai ter muita coisa ainda legal acontecendo para a gente e é uma profissão, assim, mesmo no futuro, eu acho. Estou colocando minhas fichas nisso. Boa. Eu certamente, assim, claro, não é ficar vendendo aqui que é a melhor profissão do mundo, mas certamente é a melhor profissão do mundo para mim. Então, eu sou bastante satisfeita, assim, em trabalhar com o que eu trabalho. Talvez pensando em futuro, né, assim, eu estou gradualmente saindo do atendimento pessoa física, indo para pequenos negócios, esse é um passo. Um outro passo, que também é um passo desafiador, agora é começar a reduzir um pouquinho o ritmo e conseguir ter... Digo ritmo, né? A gente começa de um jeito desesperado, por experiência, atendimento.
E agora eu já estou numa fase de tentar equilibrar um pouquinho mais agenda com vida social e enfim, justamente para que esse seja o trabalho. Assim, eu não tenho pretensão nenhuma de sair desse lugar. Então, só tomar um pouquinho de cuidado para que seja sustentável, né? Para que eu mais velha consiga ainda continuar trabalhando, para que não seja... Porque por mais que eu ame o que eu faço e adoro, a gente, né, tem uma bateria ali que precisa estar carregada. Então, acho que agora conduzir um pouquinho mais nesse sentido de estabelecer um ritmo mais tranquilo. Razoável, assim. Razoável, Mas que eu sinceramente defendo que, no começo, eu acho que faz todo sentido a correria. Eu acho que isso acelera muito, muito o processo, assim, a experiência. Então, eu acho que foi muito bom, é muito bom para mim ter corrido e conseguido muita experiência num espaço pequeno de tempo, mas para que seja duradouro, desacelerar, assumir um ritmo um pouquinho mais sustentável, suave. Não? Sim. Sabe que ontem, então eu e a Vivian num ritmo claramente não muito sustentável nas últimas semanas, porque tá tudo meio caótico. E aí, a gente estava escrevendo o relatório, né, da pesquisa. Aliás, amigos, para quem não sabe, eu e Vivian, a gente montou uma pesquisa no passado, e o título da pesquisa é O Planejador Financeiro dos Meus Sonhos. E a gente tentou entender quem que é essa pessoa que o público quer, uma pesquisa feita com os clientes, né? E aí são 3 eixos: habilidade, transformação provocada e modelo de negócio. E um dos capítulos se chama O Ritmo de Trabalho. E este capítulo conta com um depoimento de Lorena Pires. E aí, a Lorena, coitada, além de ter dado depoimento, ainda foi obrigada a revisar o capítulo, né? E aí, botou uns comentários lá. E você colocou um comentário, Lori, que seria o meu último ponto que eu queria falar com vocês antes de liberar vocês aqui, que é sobre o ritmo de trabalho. E eu acho que é uma provocação não usual e não muito popular, mas eu achei ela muito interessante. Que você falou assim, às vezes, em especial no começo, faz sentido dar uma acelerada nas coisas e queimar a gasolina sem dó. Defende um pouquinho essa parte, Lori, porque eu consigo defender e consigo rechaçar esse ponto. Bom, vamos lá. Explicando um pouquinho do que eu acredito, é isso, assim. Foi o que eu fiz para mim, pelo menos para mim, funcionou muito bem. E é óbvio que cada um adequa ali da maneira que achar que faz mais sentido na sua vida. Mas no meu caso, eu lembro, teve um comentário, assim, até contextualizando, eu lembro que eu pedi demissão do meu trabalho CLT, e aí eu entrei de cabeça, estudando e entrando em contato com gente, e enchendo o saco do povo, publicando, na época eu publicava no Instagram, assim, ó, bonitinha, fazia tudo certinho. Eu lembro que a moça que faz a minha unha, ela chegou lá em casa, e ela falou, nossa, Lorena, agora que você está desempregada, parece que você trabalha muito mais. Ok. Comentário maravilhoso. Mas eu não estou desempregada. E assim, esse ponto. Enquanto autônoma, a gente não tem assim, sinceramente, a gente não tem um salário garantido, né? A gente tem que ir atrás, tem que correr. Então, não adianta, eu fico pensando que, beleza, eu vou me propor um ritmo mais tranquilo, não vou trabalhar à noite, não vou trabalhar aos finais de semana. Ok, eu super entendo, e não é o que eu desejo, por exemplo, para a minha vida ou para de ninguém a longo prazo, mas eu acho que num comecinho faz parte desse momento de acelerar processos, que é de adquirir experiência. E uma coisa muito poderosa, que é ter quem te indique. Então, hoje, assim, quando a gente está num contexto de agenda lotada, Deus me livre, eu não acho que ninguém tem que trabalhar à noite. Agenda lotada que eu digo, com os horários que você se propõe a trabalhar, trabalhando.